Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de quarta-feira, Momento Hipertexto. Aproveita e já deixa seu like logo de início. Na lição da Escola Sabatina Jovem de hoje, os versículos que estão ali no Momento Hipertexto, vou deixar aqui na tela para vocês lerem, nos mostram alguns contrastes. Um antes e depois de uma vida que aceita a salvação. Um antes e depois de uma vida entregue a Jesus, de uma vida convertida. Nesses versículos a gente pode entender que quando respondemos positivamente às alianças, então passamos a amar a Deus de todo o nosso coração. E as palavras do Senhor ficam guardadas em nosso coração. Isso tem muito a ver com um contato muito profundo, muito íntimo, sabe? Nos tornamos sábios e firmes no caminho de Deus. Quando vivemos uma experiência com uma resposta positiva da nova aliança, então a lei de Deus, ela fica ali no nosso coração, ela fica guardada em nosso coração. E por ela ficar guardada em nosso coração, então nossos pés não se desviam da lei, nem por 1 centímetro, nem resvalam, como diz ali mesmo o próprio versículo. Porque quando entendemos a lei, quando entendemos o propósito de Deus com a lei, então a gente entende que o caminho de uma vida transformada tem ali também a lei. Também a gente pode ver que produzimos bons frutos. Porque quando estamos ligados a Deus, não tem como não produzir bons frutos. Se lembra? Pelos seus frutos os conhecereis. Porque quem é ligado a Deus, que é um Deus de amor, é um Deus de bondade, os seus frutos serão frutos de amor, frutos de bondade. A gente pode ali também ver até uma parábola, né? A parábola do semeador, que falam ali sobre alguns corações e usam como exemplo, usam como ilustração aonde as sementes caem. Que tipo de solo as sementes caem? Se você quer entender um pouco mais, leia lá a parábola. Mas é muito interessante porque fala de alguns tipos de pessoas, alguns tipos de corações que o evangelho é apresentado e aquelas pessoas têm um tipo de resposta diferente. Por exemplo, tem aqueles que ouvem e não entendem, então elas estão cobertas por um véu. O inimigo tira, afasta a pessoa do caminho de Deus, ele cega essa pessoa e por isso muitas vezes essas pessoas elas ouvem e não entendem, porque estão cobertas de cegueira espiritual. Também fala sobre aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e elas se alegram, mas chega na hora da angústia, da perseguição, logo algumas pessoas se afastam. Logo cai, se ofende. Então são aquelas pessoas que é tudo maravilhoso, o cristianismo é tudo ótimo, muito fácil. Mas quando vai ver, na hora da perseguição, a pessoa fica, nossa, eu vou ter que passar por isso mesmo sendo cristão? Eu vou ter que sofrer mesmo sendo cristão? Ser cristão não significa que tudo vai ser fácil. Muito pelo contrário, vai ser difícil também, mas Deus prometeu que vai estar com a gente. E quando o próprio Deus está com a gente, então podemos enfrentar qualquer obstáculo. Mas essas pessoas, com esse tipo de coração, com esse tipo de resposta, acabam se afastando. Tem um outro tipo de pessoa que elas ouvem a palavra de Deus, mas os prazeres deste mundo, as riquezas, a fama, o sucesso, as necessidades, o trabalho, acaba afastando essas pessoas também do caminho de Deus, porque elas ficam tão focadas naquilo, tão focadas naquilo que às vezes elas pensam, nossa, mas eu queria tanto, dinheiro e tudo mais, e às vezes se eu estiver no caminho de Deus, não vou conseguir essa quantidade de dinheiro dessa forma, Muitas vezes até de um jeito errado, contra a lei de Deus, contra os mandamentos. E essas pessoas, elas se deixam atrair por isso, pelos prazeres do mundo, pelas necessidades do mundo, e também chegam a não confiar em Deus. Mas também tem aquela pessoa que ouve, entende, coloca em prática e produz bons frutos. Como eu disse anteriormente, produzem bons frutos porque estão ligadas a Deus. Essas pessoas são verdadeiramente transformadas. E esses tipos de solo, esses tipos de corações, esses tipos de pessoas, nos faz pensar também nas respostas das alianças, Que a resposta pode ser positiva ou negativa. E existem vários motivos para ser positiva ou negativa. E a gente também não pode se esquecer da parábola do filho pródigo, da parábola da ovelha perdida. Muitas vezes, mesmo afastado, Deus, ele nos chama, ele nos atrai para perto dele. Mas muitas vezes é nós que não queremos. Mas quando queremos, Deus nos abraça, Deus nos coloca em seu colo, Deus nos leva para mais perto dele, porque Deus é um pai amoroso e ele quer ser nosso pai. Ele quer que nós sejamos seus filhos. E aí, qual é a sua resposta às alianças? Você acha que nesse contraste todo das respostas às alianças, você está respondendo positivamente ou negativamente à aliança? É interessante que esses versículos são tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que falam sobre uma vida de contrastes, uma vida que mostra transformação após a aceitação das alianças, após a conversão verdadeira. E a gente pode notar muito bem que as atitudes de Jesus condiziam com as respostas positivas às alianças. Então Jesus produzia bons frutos, Jesus andava no caminho de Deus, Jesus amava a Deus de todo o coração, a lei de Deus estava guardada no coração de Jesus, Jesus não se desviou da lei e Jesus, a gente sabe que ele é nosso maior exemplo. Então mesmo que muitas pessoas falem para você ou espalhem por aí que o Antigo Testamento foi abolido,
que não tem nada a ver a antiga aliança. A gente sabe que não é bem assim, olha lá. É fato que Jesus inaugurou uma fase histórica da aliança quando esteve aqui entre nós. Porém, não podemos negar que sua trajetória jamais entrou em contradição com o Sinai. Pelo contrário, Jesus veio ensinar a viver de acordo com a vontade do Pai, expressa desde muito antes do seu nascimento. A vontade do Pai é que aceitemos a aliança e que vivamos de acordo com uma resposta positiva a essas alianças. Uma vida de transformação verdadeira, uma vida no caminho da salvação, uma vida no caminho do Senhor. Não era a antiga aliança que conduzia a carne ou que gerava cegueira. O que nos segue e nos escraviza sempre foi e sempre será o pecado. Sempre será o inimigo de Deus tentando nos afastar de Deus. Que nem a gente viu hoje sobre os solos, né? A forma como o inimigo de Deus tenta agir para nos afastar do Senhor, nos afastar de uma resposta positiva a Deus. Que a gente sempre possa andar assim como Jesus andou. Que a gente possa se entregar verdadeiramente e dar uma resposta positiva ao Senhor. Uma vida entregue para uma verdadeira transformação. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, por favor, nos ajude a termos sempre uma resposta positiva ao Senhor. Que nós possamos sempre andar como Jesus andou. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de quinta-feira. Aproveita, deixa seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal.